João, capítulo 6. Hoje nós vamos do verso 1 ao verso 21. Então, depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia numerosa multidão, porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão tinha a ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pães para lhes dar a comer? Respondeu-lhe Filipe: Não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto o que é para tanta gente? Disse Jesus: Fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes quanto queriam. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: Este é verdadeiramente um profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. E tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro, e Jesus ainda não viera ter com eles. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Todos juntos? Então eles, de bom grado, o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Logo o barco chegou ao seu destino. Que me perdoem os da área de ciências exatas, mas o título da mensagem de hoje é A Divisão Multiplicadora do Amor e do Pão. A divisão multiplicadora. Essa é a hora que os matemáticos me dão uma surra, né? A divisão multiplicadora do amor e do pão. O texto da multiplicação dos pães e dos peixes, né? Um episódio conhecidíssimo, né? Tanto por quem é de tradição cristã, quanto quem não é. É um episódio assim já quase que cultural, né? Sobretudo, né? Enfim, do Ocidente, do Oriente, né? De onde a tradição cristã chegou de alguma forma. E esse episódio ele está em todos os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e Mateus e Marcos, não contentes em narrá-lo uma vez, narra-os 2 vezes. Então, a multiplicação está em Mateus e Marcos 2 vezes. Né? Então, sem sombra de dúvidas, né, esse relato faz uma alusão, se a gente for parar para analisar um pouco das fontes de quem escreveu esse Novo Testamento, porque ninguém aqui tirou coisa da cabeça. Como toda pesquisa que a gente faz, a gente tem fontes, não é isso? Você vai escrever um artigo, você vai escrever alguma coisa, tem que ter as fontes. Qual é a fonte? Né? Uma das fontes, sem dúvida, para quem redigiu esse texto, foi um episódio que o profeta Eliseu, lá em segundo livro dos Reis, 4, né, de 42 a 44, diz lá que Eliseu tinha 20 pães e com 20 pães ele alimentou a 100 homens. E ainda sobrou. Olha aí. Né?
E também tem uma alusão grande aqui ao capítulo 16 de Êxodo, do livro de Êxodo, quando no deserto o povo murmura, né, contra Moisés e Arão, e Deus manda, então, que o pão caísse do céu sobre a relva, sobre a grama, que era o local onde Jesus estava ali também, né, sobre a grama. Então, essas são as fontes que a gente pode perceber desse texto, né? Só que os números usados nessa narrativa também chamam a atenção no Antigo Testamento, né? Eliseu alimentou 100 com 20 pães. O grupo de Jesus alimentou 5.000 com apenas 5 pães. Ainda sobrou. Ou seja, fora as mulheres e crianças, né? O texto ainda diz isso, né? 5.000 homens, fora as mulheres e crianças. Claro que a gente já está, né, um pouco calejado de saber que os números na Bíblia não são literais, né? Eles são sempre simbólicos, eles são sempre uma alusão a alguma coisa que o redator quer trazer, algum sentido maior que o redator do livro quer trazer. Então, tanto essa alusão, né, a Eliseu, esses números todos dos pães, tem algum sentido. Também há aqui uma alusão a Moisés, né, que se vê naquela situação, está lá em Números, capítulo 11, que se vê na situação de ter que alimentar muita gente com pouco recurso. Então, tem toda uma fonte, todo um histórico ali que alimenta a narrativa desses escritores do Novo Testamento. Na experiência extraordinária que Jesus anda sobre o mar, aí é a segunda parte que a gente leu, né? Aqui a partir do verso 16. Também é possível notar um paralelo com Moisés, né? Que parece dizer o seguinte, se no Antigo Testamento, né, que é a Bíblia hebraica, se na Bíblia hebraica Moisés com o seu cajado abriu o mar para o povo passar, Jesus aqui anda sobre o mar e acalma a tempestade. É como, então, se o Evangelho de João, nesse capítulo 6, e a gente vai ver que essa tônica permanece no restante do capítulo, tivesse fazendo um paralelo entre a tradição hebraica e o movimento de Jesus. Então, se Eliseu multiplicou, né, o pão, com 20 pães alimentou 100 homens, Jesus com 5 alimentou mais de 5.000 pessoas. Se Moisés abriu o mar, Jesus andou sobre o mar. Ora, por que essa comparação, hein? Por que esse lado a lado? E a gente vê que no Evangelho de João há uma hostilidade de quem escreve com os judeus. Vira e mexe a gente lê, e os judeus procuravam matar Jesus, e os judeus... Então a gente vê aqui que tem uma rivalidade ali, né, na comunidade joanina com as lideranças judaicas. E aí a gente tem que ter isso em mente, né? Toda vez que a Bíblia, o Novo Testamento, vai falar de judeu dessa forma pejorativa, né, a gente tem que ter consciência que a gente está falando de uma liderança judaica, né? Porque isso já causou muita morte na época da Idade Média, né? E até na Idade Moderna agora, até o século XIX, essa hostilidade de cristãos contra judeus causou muita morte, muito sofrimento, por conta desses textos lidos literalmente, né? Então, os judeus não reconheciam Cristo, os judeus só reconheciam os profetas e Moisés, Jesus não era reconhecido, Jesus não era bem-vindo entre os judeus. Então, isso gerou uma hostilidade ao longo da história. Então, a gente tem que entender que aqui a gente está falando de uma liderança judaica, porque Jesus era judeu, seus discípulos eram judeus. Então, aqui especificamente, algumas comunidades cristãs tinham essa relação de conflito. Então, isso transparece aqui no texto. Inclusive, dizem os estudiosos que essa comunidade joanina em torno do nome de João foi expulsa das sinagogas. Os judeus expulsaram, porque não existia igreja cristã ainda. Os cristãos ainda se reuniam dentro das sinagogas. Depois, eles foram para as casas e etc. Tá? Então, só para a gente ter um panorama histórico da coisa, para a gente ser ajudado, né, na leitura do texto. Aliás, eu e Leila vimos um filme ótimo no cinema, lá em Niterói, que é O Sequestro do Papa, que se passa no meio do século XIX, lá na Itália,
na comunidade de Bolonha, e mostra esse conflito entre a comunidade judaica e a cristandade católica. Não vou dar muito spoiler, não, mas mostra isso. Crianças eram sequestradas de suas famílias judaicas para irem fazer como é que é o nome o catecismo na igreja. Então, viviam como se fossem orfanatos, estudando o dia todo, recebendo conteúdo católico, e aí, se a família não se convertesse ao cristianismo, essa criança não voltava para casa. E aí mostra, e é baseado em fatos reais, então mostra toda a tensão e o conflito na cabeça de uma dessas crianças, que foi retirada do seio da sua família, e se tornou padre depois, mas não sem crises. Não sem crises. Ótimo, recomendo. Eu não sei onde está aqui no Rio, em Niterói está na Reserva Cultural. Bom, vamos andando então. Onde que eu estava? Não lembro. No cinema de Niterói, exatamente. Mas é isso, então. O capítulo é isso, da rixa, então, esse texto de João, então, capítulo 6, deve ser lido através dessa lente. A Bíblia hebraica, a experiência com Moisés e os profetas e a experiência do reino de Deus ali. Outro fato curioso é que o Evangelho de João não descreve a última ceia que a gente vê nos outros evangelhos, a coisa de Jesus na noite que foi traído, que a gente rememora aqui, porque Paulo escreve também. O Evangelho de João não narra essa última ceia. É como se a última ceia para o Evangelho de João fosse a multiplicação dos pães. É curioso isso. Então, a última ceia não foi em torno da mesa, A última ceia foi na grama. Não foi somente os 12 apóstolos, mas foi uma multidão que acompanhou essa ceia. Então, João se atém e descreve a essa ceia da multiplicação dos pães e dos peixes. Tanto é que ele diz, Jesus elevou o pão e deu graças, que em grego quer dizer eucaristeo, dar graças, eucaristia, vem daí então, a nossa eucaristia, de dar graças. Então, o texto ainda tem o cuidado de dizer que esse pão era de cevada, olha só, pão de cevada, que era o pão dos pobres. O pão feito de trigo ficava para os ricos. E a Galileia tinha uma plantação de trigo boa e grande. Só que os pobres, assim como hoje em muitos lugares, não usufruíam do próprio trigo que eles plantavam. Então, cabia então ao pobre, como sempre, se virar e fazer pão de cevada. Pão de cevada. A Eucaristia de João não é para os apóstolos, mas para a multidão. O reino de Deus é de grande alcance. Ao fim da multiplicação, ainda sobram 12 cestos cheios. E a gente já viu que 12, esse número 12, significa manifestação da presença de Deus na terra. Então, Deus estava presente na terra através das 12 tribos, depois através dos 12 apóstolos. E depois, lá no Apocalipse, lá que vem os 12, sei lá o quê, as 12 portas. Manifestação de Deus sempre na terra. Em Jesus, o reino de Deus se manifesta plenamente. E é Jesus a manifestação plena do reino de Deus. E esse reino de Deus é a divisão que multiplica. É isso que marca o reino de Deus. Então é importante a gente investigar o seguinte. Para além desses conteúdos e informações históricas, bíblicas, etc. A pergunta que deve nos mover diante desse texto é a seguinte: o que esse texto nos diz, então, sobre esse reino? Ok, João, eu entendi que você está me dizendo que a manifestação plena de Deus é em Jesus, não em Moisés ou em Eliseu. Ok, mas que reino é esse que Jesus manifesta? Qual é o fundamento desse reino? Essa é a pergunta que deve nos mover ao ler o capítulo 6 de João. O que a multiplicação do pão e dos peixes e esse caminhar de Jesus sobre as águas pode nos dizer sobre esse reino?
Então, assim, pude resumir basicamente em duas afirmações aqui. O que aprender, então, sobre o reino com esses dois textos, com essas duas perícopes? A primeira afirmação é: o reino é amor que contraria a matemática. O reino é amor que contraria a matemática. Quanto mais se divide, mais se multiplica. Existe um poema que é de tradição espírita, atribuído ao espírito de Joana de Ângeles, que diz o seguinte: o amor é a substância criadora e mantenedora do universo, constituído por essência divina. É um tesouro que, quanto mais se divide, mais se multiplica. E se enriquece à medida que reparte. Mais se agiganta na razão que mais se doa. Fixa-se com mais poder quanto mais se irradia. Nunca perece, porque não se entibia, nem se enfraquece, desde que sua força reside no ato mesmo de doar-se e tornar-se vida. O poder do amor é a fraqueza do doar-se. O agigantamento do amor é tornar-se pequeno nas micro-relações. Numa Galileia sufocada por impostos exacerbados das lideranças, que estavam ali sob o jugo do Império Romano, que sustentavam a vaidade dos imperadores de construir suas grandes cidades. Vou construir uma grande cidade, disse Herodes o Grande, que é a cidade de Séforis. Quem vai pagar essa obra? Quem mais trabalha. Quem mais trabalha vai pagar a obra e toma-lhe imposto. Filho de Herodes o Grande, Herodes Antipas, vou construir uma grande cidade, Tiberíades. Quem vai pagar essa obra? As mesmas pessoas. Não tem como a consequência não ser pobreza em massa. Não tem como a consequência não ser pessoas endividadas. Não tem como a consequência não ser multiplicação de mendicantes, multiplicação de pessoas pobres, multiplicação de pessoas que faziam seus pães com cevada e não com o trigo, com o qual elas trabalhavam todos os dias. Ou não, Ou até, às vezes até estavam desempregados. Muitos eram os diaristas nessa época, Trabalhavam um dia, não sabe se vai ter trabalho no dia seguinte. Surge então Jesus, que não somente alimenta a alma, mas também busca alimentar os corpos. Nos estudos bíblicos, um dos sinais de que a gente vê que aquele episódio tem a ver realmente com a pessoa de Jesus, com a caminhada de Jesus, um dos sinais é como esse episódio se repete ao longo do Novo Testamento. E esse episódio da multiplicação é o episódio que mais se repete. 6 vezes ao longo dos 4 testamentos. Nenhum milagre, nenhuma passagem, nenhuma fala de Jesus se repete tanto quanto a multiplicação dos pães. O que nos indica que era uma característica genuína de Jesus e de seu movimento. A multiplicação dos pães e dos peixes é o episódio que mostra a manifestação plena do reino de Deus. Qual é, então, a perguntinha que a gente fez ainda agora. O que fundamenta esse reino? Esse é o reino do Deus que dividia o amor e o pão, e assim multiplicava o amor e o pão. Um dos meus compromissos que eu tive ontem aqui no Rio, às 11 da manhã, foi assinar um pacto interreligioso de combate à fome. Tinha gente do candomblé, da Umbanda, tinha muçulmano, tinha cigano, olha só,
cristãos católicos, cristãos evangélicos das suas variadas denominações, o que nos uniu ontem? O combate à fome. Todas as religiões têm, de alguma forma, uma ligação com o alimento, com a terra. Os judeus, né, a Páscoa judaica era em torno da mesa. A Eucaristia cristã vem da Páscoa judaica. O candomblé, a cozinha do candomblé é lugar sagrado. A comida carrega as energias dos orixás e etc. Os muçulmanos têm um rigor de dieta há milênios. Não é só o álcool que é proibido, né? Tem muitas outras coisas que não são recomendadas para cuidar do corpo, para alimentar o corpo e manter o corpo são. Todas as religiões, de alguma forma, têm ligação com o alimento, com o cuidado de uma vida alimentada, da subsistência da vida. Esse é o sinal do reino. Divisão, dividir o amor, dividir o pão, para multiplicar os mesmos. O reino é amor que contraria a matemática, se divide o pão e o amor e se multiplica por conta disso. E a segunda afirmação, já baseada aí na segunda parte do texto. Só há reino de Deus se Deus está presente. Se Deus não está presente, esquece. Não tem reino de Deus. O reino de Deus é a pessoa de Deus. E para o cristianismo, a pessoa de Deus é Jesus entre nós. Se Deus não está presente, não tem reino. Essa segunda perícope mostra os discípulos lançados ao mar. Quando já havia escurecido, Jesus ainda não estava com eles, diz o texto. O mar, então, começa a ficar empolado. Não sei se vocês já viram, né? Quando você atravessa a ponte Rio-Niterói, que o mar está diferente, assim, está com um monte de coisinha branca. Aí você, opa, está ventando lá embaixo. O mar não fica liso, né? Fica todo empoladinho. O mar começou a empolar, o vento começou a ficar forte, a ventania começou a apertar, aquilo ia virando uma tempestade. Jesus não estava com eles. Depois de 4,5 quilômetros navegados, Jesus se aproxima deles. Eles se enchem de temor. Em outro texto paralelo, em outro evangelho, diz que eles pensavam que era um fantasma, não é? E Jesus, então, usa a mesma expressão que Deus fala com Moisés lá atrás, quando Moisés pergunta: quando eu for libertar o povo vai dizer: quem te mandou aqui para libertar a gente? E lá no Antigo Testamento, na Bíblia hebraica, diz: Moisés diz que eu sou o enviou. Jesus, então, diz o seguinte: sou eu. Ego eimi, que é a tradução grega para esse eu sou, dito a Moisés lá atrás. Quando Jesus chega a presença de Deus, chega o nome de Deus, chega a presença divina. E aí, quando Jesus se apresenta, então, só então o temor se vai e o barco chega ao seu destino. E aí tem figuras de linguagem que são já carimbadas no Novo Testamento. Barco é sempre a igreja, é sempre o povo de Jesus, né? Essa metáfora já é carimbada. O mar é a vida. O mar é o mundo, com as suas tempestades e calmarias. Né? A Mirinha fala muito isso. Né? Outro dia a gente está em cima, outro dia a gente está embaixo. E quando a gente pega a tempestade no mar, é bem assim. Né? O barco sobe, daqui a pouco ele desce. Então, nessa tempestade, quando Jesus chega e a acalma, quando a presença de Deus chega, esse é o ensinamento que eu tomei para mim. Só há reino de Deus se Deus está presente. Como aquele barco, o reino de Deus só chega ao seu destino, ao seu objetivo, ao seu propósito de ser, se Deus está presente. E qual é o destino, então, desse barco? Qual é o seu objetivo? Qual é o seu propósito de ser? A resposta está na perícope anterior.
O destino desse barco é a divisão multiplicadora do amor e do pão. Se esse barco não tem amor, não tem pão, se não distribui, se não divide, se não multiplica, ele está perdido na tempestade. Deus não está nele. A igreja, seja enquanto nós, enquanto instituição, seja a igreja, né, como corpo místico de Cristo, nós só seremos seguidores, manifestantes do reino de Deus, se nós exercitarmos a divisão multiplicadora do amor e do pão. Se não tiver isso, Deus não está nesse negócio. Não está. Onde não há amor, não há reino de Deus. Onde tem gente passando fome, não há reino de Deus. Não há. É marca do movimento de Jesus a distribuição do amor e a saciedade da fome. E quando o amor chega, o amor lança fora todo medo. Não é isso que diz? Primeira carta de João, no capítulo 4, verso 18. E é isso que Jesus fez, né? Quando o amor chegou, o temor passou. E eles puderam cumprir a sua caminhada. E não estamos falando aqui de medo do escuro, tá? Medo de barata, medo de... Está falando de um medo existencial, o medo que nos paralisa, o medo que nos impede de nos colocarmos à disposição para sermos concretizadores desse reino de Deus. Somente com a presença de Deus, esse amor que lança fora todo medo, conseguiremos exercer essa divisão multiplicadora do amor e do pão. O desafio é grande, né? A sociedade, a forma como a gente tem tocado a nossa sociedade não ajuda, né? Não ajuda mesmo. A tendência é a gente ser egocêntrico, a tendência é a gente se fechar no nosso mundo, né? A tendência é a gente se fechar na nossa bolha, nas nossas relações, e mesmo de quem vem da pobreza, né? Como eu venho. A tendência é o seguinte, beleza, você acessou a universidade, se formou, ok, né? É capacitado, é habilitado, trabalhou, está ganhando seu dinheiro. Agora que você saiu da... Tá, esquece. Agora que você saiu da pobreza, né? Eu ia falar uma palavra um tanto feia aqui. Se fecha aí, garante o seu. É cada um por si. É isso que a sociedade ensina para a gente. É uma corrida, que você tem que vencer o próximo. O próximo não é o seu próximo, o próximo é o seu concorrente. Que reino de Deus é esse? Todo domingo a gente está aqui para lembrar desse reino, para que a gente possa fazer a revisão do nosso olhar, para a gente enxergar esse reino de Deus. E ele está na multiplicação do amor e do pão, essa divisão multiplicadora. E eu espero que a nossa igreja exercite isso, né? Tanta gente, né, nas ruas aqui de Ipanema, etc. Eu acho que a gente pode, e aí esse é um sonho que eu já compartilhei com algumas pessoas aqui, a gente pode fazer mais aqui na nossa vizinhança, né, nos nossos quarteirões, e eu acho que vai chegar o tempo da gente botar a mão na massa e exercer a multiplicação do amor e do pão, potencializar, porque a gente já exercita, né? Também não sejamos tão pessimistas assim. Está ali a cesta, que sempre tem alimento, e pessoas vêm aqui, buscam, e Regina vai e leva. A gente está exercitando, mas vamos sempre fazer as revisões para que tudo continue certo, para que tudo se potencialize também. Que Deus nos abençoe. Amém.